And then how I always knew there was God somewhere. E então, como eu sempre soube que havia Deus em algum lugar. And as a little boy, he spoke to me, never to smoke or drink or defile my body. That's run immorally with women and things. E quando menininho, ele me falava para jamais fumar ou beber ou desonrar o meu corpo, que é andar imoralmente com mulheres e coisas assim. I had always had a dread of it, and was a young man. Eu sempre tive medo disto, e era jovem. And then I was out hunting one time, which seems to be a second nature to me, to love to hunt. E então, uma vez, eu estava fora caçando, o que parece ser uma segunda natureza para mim, gostar de caçar. And I was out hunting with a boy, Jim Poole. Lovely kid. I think his boy comes to church here, little Jim, and fine family of people. E eu estava fora caçando com um menino, Jim Pools, mocinho admirável. Eu acho que o filho dele vem aqui à igreja, o pequeno Jim. E uma família de gente distinta. I know the Pools. Jimmy and I slept together, lived together since we were little boys in school. Eu conheço os Poole. Jimmy e eu dormíamos juntos e vivíamos juntos desde que éramos menininhos na escola. We're about 6 months apart in age. Temos cerca de 6 meses de diferença de idade. And Jimmy let his gun go off and shot me through both legs, real close to me, with a shotgun. E Jimmy deixou a sua arma disparar e ela me atingiu diretamente em ambas as pernas, bem perto de mim, com uma espingarda de caça. I was taken to the hospital, and there, laying there, dying. No penicillin or nothing in those days. Eu fui levado ao hospital e ali, deitado ali morrendo, nenhuma penicilina, nem nada naqueles dias. And they had a rubber sheet under me, and I know that night they was going to operate the next morning. E agora eles tinham uma lona de borracha como lençol debaixo de mim, e eu sei que naquela noite eles iam operar na manhã seguinte. They just took and cleaned off the wound, and big pieces of flesh blowed up, and they take scissors and cut it off, and I had to hold a man's hand. Eles simplesmente pegaram e limparam o ferimento e grandes pedaços de carne despedaçados. E eles tomavam tesouras e cortavam fora, e eu tinha de segurar nas mãos de homem. And they had Frankie Ike, who just recently committed suicide. E eles mandaram Frank Ike. Ele, bem recentemente, se suicidou. And I had to pry my hands loose from his wrist when they got through. E eles tiveram de arrancar com dificuldade as minhas mãos para soltá-las de seus pulsos quando eles terminaram. I screamed and cried and holding on to it like that, and then cutting that part of the leg off. Eu gritava e chorava e segurando-me assim e eles cortando fora esta parte da perna. I was 14 years old, just a boy. Eu tinha 14 anos de idade, apenas um menino. And that night, I tried to go to sleep, and I woke up, something splashed. E naquela noite tentei pegar no sono e eu acordei. Alguma coisa esguichava. And here was blood, nearly a half a gallon, I guess, had come from them veins. E aqui estava sangue, quase meio galão, eu imagino, tinha vindo daquelas veias. And they taken an X-ray, and they said the shot was laying so close to that artery on either side that just a little scratch would cut it right in two, and I started bleeding. E eles tinham tirado o raio-x. E eles disseram que a bala encontrava-se tão perto dessa artéria em ambos os lados que simplesmente um pequeno arranhão a cortaria bem em duas. E eu começaria a sangrar. Well, I thought, this is the end of me. Bem, pensei, este é o meu fim. And I put my hands down like this and raised it up, blood running down my hands. It was my own blood I was laying in. Eu abaixei as minhas mãos assim e as levantei, e o sangue escorria pelas minhas mãos. Era o meu próprio sangue em que eu estava deitado. I rang the bell, the nurse came, and she just soaked it up with towel because there's nothing they could do. Eu chamei, toquei a campainha, a enfermeira veio, e ela apenas absorveu isso com a toalha porque não havia nada que eles pudessem fazer. And the next morning, under those weakening conditions, they didn't give the blood transfusion in them days, so they operated on me. E na manhã seguinte, sob essas condições de fraqueza, eles não davam transfusões de sangue naqueles dias, você sabe. Então eles me operaram. And they gave me ether. E eles me deram éter. And the old ether, I guess you remember, it's the old anesthetic. E quando eu
O antigo éter, eu acho que vocês se lembram, era um antigo anestético. And under that ether, when I came out, I was coming out of the ether after 8 hours. E sob o efeito desse éter, quando eu saí do éter depois de 8 horas. They had to give me so much they thought I wouldn't wake up. They couldn't get me awake. Eles tiveram de me dar tanto que eles pensaram que eu não conseguiria, que eu não acordaria. Eles não me puderam fazer acordar. I remember Mrs. Roller stood by me out there in the hospital. I'll never forget that woman. No matter whatever happens, I can never forget her. Eu me recordo de que a senhora Holder me assistia ali no hospital. Jamais esquecerei essa mulher. Não importa o que aconteça, jamais poderia esquecê-la. She's just a young woman, and her husband was superintendent down here at the car works. Ela era apenas uma jovem mulher, então seu marido era o superintendente aqui embaixo na fábrica de carros. And I remember she standing by me, her and Mrs. Stewart. Eu me lembro dela me assistindo, ela e a senhora Stewart. And they was the one actually that paid my hospital bill. E elas foram as que, na verdade, pagaram a minha conta do hospital. We didn't even have food to eat in the house, so how could we pay a hospital bill of hundreds of dollars? Nós nem mesmo tínhamos comida para comer em casa. Então, como poderíamos pagar uma conta de hospital centenas de dólares? But she, through her church society and the Ku Klux Klan, paid the hospital bill for me. Masons. Porém, ela, por através da sociedade de sua igreja e da Ku Klux Klan, pagou a conta do hospital para mim. Maçons. I can never forget them. No matter what they do or what, there's something that stays with me. See, what they did for me. Jamais posso esquecê-los, vê? Não importa o que eles façam, ou o que eu ainda... Há algo, e isso permanece comigo, veja, o que eles fizeram por mim. And they paid the bill to Dr. Reeder. E eles pagaram a conta ao Dr. Reeder. He's still living. Lives here in Port Fulton, could tell you the story. Ele ainda está vivo, vive aqui em Port Fulton, poderá lhes contar a história. When I come out from under that ether, there's something happened to me there. I've always believed it to be a vision. Quando eu saí do efeito daquele éter, houve algo que aconteceu comigo ali. Eu sempre tenho crido que isto seja uma visão. Because I was so weak, they thought I was dying. Porque eu estava tão fraco, eles pensaram que eu estava morrendo. She was crying. When I opened my eyes to look, I could hear her talking. And then I went back to sleep and woke up 2 or 3 times. Ela estava chorando. Quando abri os meus olhos para olhar, eu pude ouvi-la conversando. E então eu voltei a dormir e acordei 2 ou 3 vezes. And then I had a vision then. E então eu tive uma visão naquele momento. And then I had about 7 months later, I had to go and have shotgun wads and greasy hunting clothes taken out of my legs. The doctor didn't get it. E então eu tive